Bom, hoje nós vamos ter a nossa primeira aula de análise combinatória, né? Que é aí um demônio para muitos, para aqueles que fazem o ensino médio. E hoje nós vamos resolver todos os seus problemas. Vamos começar por falar de princípio fundamental de contagem, vamos falar de permutação, vamos falar de arranjos e combinação, né? E vamos resolver problemas que têm a ver com esses assuntos. Vamos ver como é que nós podemos resolver aí, tanto nos exames de admissão, que é muito avaliado. Então, fica aí e vamos nessa. Portanto, aqui temos análise combinatória e vamos falar primeiro do princípio fundamental de contagem. Ora, o princípio fundamental de contagem, ela nos ajuda a contar as possibilidades de um determinado acontecimento. Bom, o primeiro exemplo disso, nós temos aqui, por exemplo, eu tenho, na minha totalidade, né, 5 calças, 5 camisas, 3 calças e 2 pares de sapatos. E eu quero saber, por exemplo, de quantas formas distintas posso me vestir nesse tal dia, ou para sair para uma festa ou qualquer coisa. Então, se eu tenho 5 camisas, 3 calças e 6 pares de sapatos, eu quero saber de quantas maneiras eu posso me vestir. O que eu posso fazer? Então, aqui, se a ordem importa, nós sempre vamos usar tracinhos, né? Então, temos aqui o primeiro tracinho. Vai ser o quê? Já o primeiro tracinho vai ser de camisas, né? Aqui é camisa. O segundo tracinho é o quê? Calças, né? Vou colocar aqui calças. E o terceiro tracinho é o que é par de sapatos. Par de sapatos, ok? Então, nesses tracinhos, eu tenho que saber se eu devo multiplicar ou somar. Nós só multiplicamos se usamos o I, por exemplo. Eu hei de usar uma camisa, uma calça e um par de sapato. Para saber disso, se eu uso o ou I, sempre tem que criar uma situação, né? Por exemplo, nós vamos usar o se tivermos 2 problemas distintos, né? Por exemplo, se eu tenho o quê? Uma possibilidade de caminhos. Eu tenho aqui um caminho A, 1, 2, 3, para B, 1, 2, para C, e ao mesmo tempo aqui eu tenho uma outra situação. Aqui tem a primeira situação. Vamos supor que aqui tem a primeira situação. Eu posso sair, por exemplo, de A para B, de B para C, ou posso fazer o seguinte trajeto, de A para B e de B usando esse atalho para C, ok? Então, é nessa situação em que nós podemos usar a soma do princípio fundamental de contagem, ok? Então, por enquanto nós estamos aqui no princípio, nesse exemplo, vamos deixar esse exemplo, só quero explicar um pouco quando é que nós podemos usar o I. Então, uma vez que aqui usamos o I, é sempre multiplicação, ok? Então, aqui, para eu poder usar, por exemplo, uma calça, tenho quantas possibilidades? Tenho 5 possibilidades para usar uma calça. Para eu poder usar, não uma calça, uma camisa, aqui é camisa. Para eu poder usar 3 calças, tenho quantas possibilidades? Tenho 3 possibilidades de usar uma calça.
Para usar um par de sapatos, tenho quantas possibilidades? Tenho duas possibilidades. Então, vai ser o quê? 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2 dá 30. Então, tenho 30 formas distintas de me vestir, né? Usando uma camisa, uma calça e um par de sapatos. Ok? Bom, outro exemplo é este. Vamos usar aqui. Usando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, determine a linha A. Bom, aqui nós temos que ter cuidado com algumas restrições, ok? Ter cuidado com algumas restrições que eu vou mostrar aqui, que podem sair como pegadinha dos exames, ok? Então, dizem quantos números de 3 algarismos podemos formar? Bom, nós queremos 3 algarismos. 3 algarismos, então, são 3 tracinhos. 1, 2, 3 algarismos. E nós sabemos se é que são 3 algarismos, então estamos a falar de centenas. Então, aqui tem centena, dezena e unidade, né? Então estamos a falar de centenas. Queremos saber quantos números de 3 algarismos podemos formar. Então, a primeira coisa que nós devemos saber é que nós estamos a falar de centenas. Uma das restrições é o quê? É o 0. Isto aqui, por exemplo, não é centena. Isso está na casa de dezenas. Por quê? Porque nós, por exemplo, não falamos 0,99. Nós falamos 99. Então, isto aqui não está na casa de centenas. Então, essa aqui é uma das restrições em que você deve tomar cuidado, ok? O que significa aqui nas centenas, o 0 não entra. Aqui não metemos o 0 nas centenas. Então, temos quantas possibilidades de números que nós podemos colocar aqui? Podemos contar. 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Então, vamos colocar aqui o número 5. Aqui nas dezenas, aqui disseram de quantos números de 3 algarismos podemos formar. O que significa que aqui não temos, para além desse 0, não temos mais nenhuma outra restrição. Ok? Aqui não disseram distintos. O que significa que aqui, por exemplo, pode-se formar o 222 com repetições, não tem problemas, porque não nos deram nenhuma restrição. Então, aqui nas dezenas, tenho quantas possibilidades de colocar um valor aqui? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque usar aqui entra, né? Então, tenho 6 possibilidades. Como não nos deram uma restrição, aqui também tenho as mesmas possibilidades. Posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Porque poderia ser 300, poderia ser 4, 4, 4, ou repetições e tudo mais. Então, não temos nenhuma restrição para além do 0. Né? Então, também tenho 6 possibilidades. Então, isto é multiplicação. Né? Multiplicação. Então, vamos ter aqui 30 vezes dá 180. Então, aqui temos 180 possibilidades de quê? De formar algarismos 3, de formar números de 3 algarismos. Bom, no segundo caso, para a linha B, temos aqui quantos números ímpares com 3 algarismos podemos formar? Ok. Queremos números ímpares.
Só posso repetir o cálculo aqui. Então, queremos saber 3 números ímpares com 3 algarismos, né? Então, para tal, temos o quê? Números ímpares. O que nós sabemos de números ímpares? É que no número ímpar, o número aqui, o último número, é sempre um número ímpar, para que seja um número ímpar. Sempre o último número aqui vai ser um número ímpar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos contar os números ímpares que nós temos aqui. Tem 1, 2, 3 números ímpares. Ou seja, aqui temos 1, 3 e 5, né? Esses são os números ímpares que nós temos nesses todos os números. Ok? Então, primeiro, isso aqui está na casa das centenas. Aqui, recordem, quando eu disse que aqui temos uma restrição, não pode ser 0, porque se for 0 já não é centena, vai se tornar uma dezena. Então tem quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aliás, o 0 não entra. 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades por aqui. Vezes. Aqui tem quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. 6 possibilidades. Aqui temos uma restrição. Aqui deve ser um número ímpar. Tenho quantas possibilidades de números ímpares? 1, 2, 3 possibilidades de número ímpar. Então, aqui vamos ter 30, vamos ter 90 possibilidades de formar o quê? De formar um número ímpar com 3 algarismos, ok? 3 possibilidades. Então, 90 possibilidades, desculpa. Então, para a linha C, né, explicando o princípio fundamental de contagem, vamos ter o quê? Quantos números com 3 algarismos distintos? Agora aqui é muito diferente. Serão quantos números podemos formar com 3 algarismos distintos? O que significa que aqui não temos essa repetição de 2, 2, né? Aqui, nesse caso, no último caso, não temos a repetição 2, 2, 2. Aqui devem ser algarismos distintos, algarismos diferentes. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, 3 algarismos. Está na casa de centenas, né? 3 algarismos. Vamos dizer 1, 2, 3 algarismos. Ok? Então, significa que estamos na casa de centenas. Então, devem ser o quê? Números distintos. Primeiro, aqui para ser centena, temos a restrição de 0, então tem quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades, né? No primeiro, na primeira casa tenho 5 possibilidades que eu posso usar aqui. Na segunda casa, temos quantas possibilidades? Bom, na segunda casa nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, porque o 0 é incluso, mas devem ser distintos, o que significa que eu já usei um desses números, ok? Eu já usei um desses números, então posso tapar aqui e contar o resto. Tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Tenho 5 possibilidades. Então, aqui eu já usei 2 possibilidades, o que significa que eu posso tapar os 2 números e contar o resto. Tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades e me restam, né? Então aqui eu vou colocar 4. Então 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 4 é 100, né? Então temos aqui 100 possibilidades, ok? De formar 100 números, né? Podem ser 100 números com essa restrição, ok? Então,
No princípio fundamental de contagem, é exatamente isso, é exatamente assim como vocês devem fazer. Então, são essas restrições possíveis que podem aparecer aí e vocês devem conseguir ver isto, ok? Então, no segundo caso, nós temos aqui a permutação, né? Permutação, o nome já diz, é quando é possível, é quando a ordem importa. Por exemplo, eu tenho aqui marcadores, né, com cores diferentes. Visualmente, se eu coloco esses marcadores dessa forma, ok, é uma coisa. Agora, se eu levo esse marcador, coloco aqui, levo esse marcador, coloco aqui e faço uma foto, já vai ser uma outra coisa, ok? Essa é uma outra organização. Isto aqui é diferente daquilo que eu mostrei lá no início. Então, a ordem interessa, ok? Mas nós podemos usar permutação ou arranjo quando a ordem interessa, ok? Nós vamos usar, por exemplo, a combinação quando a ordem não interessar, ok? Então, aqui qual a diferença entre a permutação, por exemplo, e o arranjo? Está entre os elementos e a posição, ok? Aqui, na permutação, nós usamos a permutação quando o número de elementos é igual ao número de posições. E vamos usar arranjo quando o número de elementos é maior que o número de posições, ok? Então, essa é a diferença entre essas duas coisas, tá bom? Mas agora nós vamos ver a permutação. Então, aqui, conforme eu disse anteriormente na introdução, né, eu disse, usa-se a permutação, nesse caso, usa-se quando o número de elementos é igual ao número de posições. Ó, professor Nhamatala, explica isso. É assim, eu posso já apagar essa parte aqui. Para ter mais espaço. Então, posso apagar essa parte. Então, o que é isso, meus queridos? Por exemplo, eu tenho aqui o meu exemplo de quantas formas posso colocar Ana, Bia e Carla em uma fila. Vamos supor, essa aqui é a Ana. Ana, Bia e a Carla estão em fila, né? Se eu trocar e colocar Ana aqui e Bia aqui, ainda é a mesma fila? Não é a mesma fila, mas são as mesmas pessoas. Então, mudei a ordem. Então, essa fila e aquela no início são filas diferentes. Foi mudado a ordem. Mas, recordem, o número de elementos é igual ao número de posições. Eu mudei isso aqui, não mudei elementos, mas temos as mesmas posições. Temos 3 pessoas e 3 elementos. O que significa que nós usamos a permutação. Então, vai ser o quê? Nesse caso, a permutação, em forma geral, a permutação é N, que é igual a N fatorial. Ou podemos usar aquilo que nós vimos anteriormente, o princípio fundamental de contagem. Mas, aqui vamos lá usar a permutação. Então, A na B temos quantos elementos? 3 elementos. Então, permutação de 3 é igual a N fatorial. Na permutação de 3 é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial é isto aqui. Ok? Então, permutação é igual a quê? A 6. Então, temos 6 formas diferentes de colocar essas pessoas numa fila. Ok? Então,
O segundo exemplo, temos aqui, de quantas formas distintas 5 pessoas podem sentar em um sofá com 5 lugares. Notamos, 5 pessoas, 5 lugares. Elementos, o número de elementos é igual ao número de posições. Então é permutação, tão simples quanto isso. Então, vamos ter aqui 5 pessoas, vamos dizer permutação de 5 é igual a 5 fatorial. Permutação de 5 é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1. Então, permutação de 5 é igual a 20, exatamente isso, 60, né? 60, ponto. É isso. Então temos 60 formas diferentes. Então, permutação é a coisa mais simples do mundo, né? Coisa mais simples. Coisa mais simples. Simples, simples, simples. É só perceber isso. Então, temos permutação com repetição. Então, para falar de permutação com repetição, eu vou falar de anagramas. Por exemplo, quantos anagramas eu posso formar com a palavra amor? Né? Com a palavra amor. Então, aqui temos letras diferentes. Então, é só contar. 1, 2, 3, 4 letras. Então, permutação de 4 é igual a 4 fatorial. Permutação de 4 é igual a 4 vezes 3 vezes 2, que dá 12, 24, né? Então, temos 24. Com a palavra amor, podemos formar 24 anagramas. O que é isso de anagramas? Aqui temos amor, por exemplo, mudar isto para Roma, né? Ou mudar para Maro, mudar para Omar, né? Mudar, mesmo que não faça sentido, por exemplo, Almear. Então, aqui são anagramas. Nós podemos formar 24 mudanças de letras, né? Com essa palavra amor. Então, aqui, por exemplo, permutação com a repetição. Se tivermos uma repetição, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo. Quantos anagramas tem a palavra arara, né? Vou escrever aqui a palavra arara, ok? O que nós podemos notar aqui? Podemos notar que tem letras repetidas. Temos aqui algumas letras repetidas. Então, esses anagramas têm algumas letras repetidas. Então, qual é a permutação? Temos a permutação de quê? De N com as repetições aqui, ok? Podem ser várias repetições. Isso vai ser o quê? Vai ser N fatorial sobre K fatorial vezes L fatorial vezes M fatorial. Então, nessa palavra rara, como é que nós podemos ficar? Ficamos com permutação de N, um número, um número de elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos 5 elementos com quantas repetições? Aqui temos 1, 2, 3 repetições, vírgula 1, 2, vírgula 2. Então, vamos ter aqui o que é 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. 5 fatorial, vamos a ter 3, temos aqui 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. 3 com 3 corta, então ficamos com... Aqui ficamos com 5 vezes 4 sobre 2 vezes 1, que dá 2. Isso com isso corta, isso dá 10 no total. Ok? Isso dá 10. Então, conforme havia dito,
Aqui não tem muita coisa, são coisas simples. Só temos que saber quando usar cada coisa. Na aula a seguir, nós vamos ver arranjos e combinações. Ok?